Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Posso lhe perguntar uma coisa? Você já se arrependeu de algo que fez? Tenho certeza que a resposta a essa pergunta é sim. Irmã Marli, eu já me arrependi várias vezes. De fato, enquanto nós estivermos aqui nessa trajetória, vamos nos arrepender de várias coisas. Nos arrependemos, às vezes, de ter escolhido esta avenida ao invés daquela. Né? Quando você se vê no meio do engarrafamento que não tem para onde sair, você, puxa vida, por que eu não peguei aquela outra rua, aquela outra estrada? Às vezes nós nos arrependemos de ter escolhido uma roupa, né? Você acha que o sol vai abrir e passa o dia morrendo de frio, ou o contrário. Nosso arrependimento, ele sempre será em relação a uma escolha. Entretanto, o que eu desejo falar com vocês nesta noite não é acerca dessas escolhas triviais do dia a dia. Há escolhas que não representam aí um pecado, mas que nos assombram. É o último abraço que você não deu. É aquela ligação que você não quis fazer ou atender e se arrependeu amargamente. Não tem mais como voltar. É algo que você devia ter feito e não fez. E teve consequências desastrosas e você fica pensando, poxa, por que eu não fiz? Por que eu não peguei o carro? Por que eu não estava dirigindo? E às vezes algumas pessoas, elas seguem a vida aí atormentadas por isso. A escolha não representa um pecado, mas suas consequências que assombram a pessoa. Deus quer trazer cura para isso, viu? Deus quer livrar você disso. Mas o que eu desejo falar com vocês nesta noite, em que pese a importância, né, disso que eu acabei de falar, mas o que eu quero falar com vocês nesta noite é sobre aquelas escolhas conscientes que fazemos. As escolhas que fazemos quando decidimos abraçar o pecado e nos afastarmos de Deus, quando escolhemos o caminho da impureza. E aí, quando você escolhe isso, você está caminhando em direção oposta à santidade. Quando escolhemos esconder os nossos próprios erros, quando sabemos o que é certo fazer, mas escolhemos fazer o errado. Diante de nós haverá sempre uma escolha. O pecado sempre estará ao nosso redor, a nos espreitar. Podemos abraçá-lo e trazer para o nosso seio, confiar nas nossas próprias forças. Eu já vi muitas pessoas dizendo isso, né? Eu só vou até aqui, quando eu quiser parar, eu paro. Confiar nas próprias forças. Ou podemos rejeitá-lo, correr para os pés do Senhor e buscar socorro, ajuda, perdão, restauração. Eu quero falar com vocês nesta noite acerca da graça de Deus que é insondável. Que mesmo quando fazemos as escolhas erradas e nos arrependemos com sinceridade, ela está à nossa disposição para nos restaurar e nos levar novamente à presença de Deus. Gostaria de ler com vocês nessa noite
um salmo de Davi, Salmo 51, que ele nos diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os meus ossos que esmagastes. Escondeste o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença e nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livraste-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Eu li todo o Salmo 51. Eu preguei domingo passado, né, acerca de um Salmo 56, e falei para vocês aqui do contexto, né, desse pano de fundo do Salmo 56. Esse Salmo 51 também tem esse aí, um pano de fundo. Os salmos, né, eles nos trazem mensagens belíssimas. O salmista, ele confronta o seu próprio pecado e nos leva a refletir nos nossos próprios. Ele reflete acerca das situações difíceis que ele se encontra, também nos leva a refletir sobre as nossas situações. Esse salmo aqui é um salmo que vai nos mostrar aí como está sendo esmagado, atormentado pela culpa. Mas também nos mostra como é que o salmista consegue ser restaurado, receber perdão, receber a cura de Deus. O Salmo 51 é um dos poucos salmos que está identificando aí a sua exata origem histórica. Se você fizer a leitura aí do Salmo na sua Bíblia, você vai ver que existe um cabeçalho. Ele vai dizer ao regente do coral, Salmo de Davi, sobre a ocasião em que o profeta Natã veio falar com Davi após o adultério com Betseba. Então, o contexto desse salmo é essa história. É a história que está lá em 2 Samuel, no capítulo 11. A partir do capítulo 11, aí você vai conseguir ver aí essa história. É quando ele comete um adultério com Betseba. Natã, ele procurou Davi. O profeta Natã. Ele veio procurar
Davi. E ele vai falar aí para Davi acerca do pecado. Você, se fizer lá a leitura, você vai ver como é que Natan começa aí a contar a história. As figuras que ele usa. Mas o fato é que ele está ali para repreender a Davi por ele ter cometido adultério. E ele não só comete adultério, ele traz o marido, Urias, marido de Betseba, ela era uma mulher casada, do campo de guerra, traz ele de volta, porque ele soube que Betseba estava grávida. E aí, para encobrir o seu pecado, ele traz Urias, que estava no campo, para que fosse para casa. Como ele não consegue o intento, porque Urias era um homem íntegro, disse que não iria para casa se o comandante dele, se os amigos dele estavam no campo de guerra. Ele não ia dar descanso ao seu corpo. E aí, quando Davi percebe que não vai conseguir encobrir isso, ele escreve uma carta para o comandante de Urias, dizendo que Urias deveria ser deixado em um local de maior confronto para que fosse morto. E é o próprio Urias que, sem saber, leva aí a sua sentença de morte. Depois, ele pega Betseba, né? E diante de todos ainda fica naquela posição, poxa, que bacana, né? O rei se importava tanto aí com Urias, que não deixou a sua esposa desamparada. Ele comete aí um duplo pecado. E ele esconde aí o seu pecado por cerca aí de 1 ano. Urias morreu, eu me casei, está tudo resolvido. Está tudo certo. Mas o profeta Natan vai um dia confrontá-lo, amando de Deus, e ele foi nesse confronto quebrantado e confessou o seu pecado. E foi algo genuíno. Tanto que você pode ver lá em 2 Samuel, capítulo 12, verso 13, que Deus o perdoa. Perdoa o seu pecado. Os pecados precisam ser confessados. E essa confissão precisa sair de lábios que realmente reconhecem o erro. Há muitas pessoas aí dando desculpas para os seus erros, dando desculpas para as suas falhas. Às vezes não consegue nem compreender que o seu procedimento é um pecado. Natan confrontou Davi, e Davi conseguiu perceber os terríveis pecados que ele havia cometido. E é por isso aí que ele vai e pede a Deus que o perdoe, que apague aí as suas transgressões. Ele vai pedir a Deus que Deus apague as suas transgressões do seu registro. Senhor, olha, isso está aí na minha ficha. Remove, Senhor. Retira isso. Ele vai reconhecer que quebrou aí os mandamentos de Deus.
Não há desculpas, meus irmãos, para o adultério, nem para a fornicação. Davi, ele é culpado do pecado que cometeu. E como ele cometeu, as suas vestes ficaram sujas, manchadas. É por isso que ele vai pedir: Deus, olha, me purifica, purifica a minha vida. Lave as minhas roupas, lave aí as minhas vestes. Torne-as brancas novamente. Ele era o rei daquela nação. Ele devia estar diante daquela nação como um exemplo a ser seguido. Mas a ação dele desonrou o nome do Deus que ele servia, que era Senhor dele e daquela nação. É um salmo muito lindo. Leia aí o salmo novamente. Ele vai começar aí de uma forma muito bela. Pedindo a Deus aí que apague as suas transgressões. Remova, tire-a do registro. Tire aí do registro das transgressões. Lava aí, remova a sujeira que o pecado trouxe para a minha vida, essa mancha. Era uma restauração completa. Ele vai dizer no verso 3, pois eu conheço aí as minhas transgressões. Quando ele toma consciência do pecado, a sua alma foi tomada por angústia, pela culpa. Ele vai dizer, porque o meu pecado está sempre diante de mim. E olha, que ele vai dizer que ele pecou contra Deus. Ele cometeu um adultério, mas o pecado dele, antes de tudo, foi contra o Senhor. Depois, contra Betseba, contra Urias e contra a nação que ele representava, da qual ele era o rei. Mas antes de qualquer coisa, ele ofendeu a santidade de Deus. Ele ofendeu a santidade de Deus. Ele vai fazer aí a sua confissão. Ele vai dizer para Deus aí que ele errou, que ele falhou. Ele vai colocar isso para Deus e vai pedir a Deus, no verso 7, que o purifique. Olha aí o verso 7. Purifica-me. Ele vai falar aí do sopo. Ele está fazendo referência aqui de um ritual de purificação que a lei mosaica previa. E vai repetidas vezes pedir que ele seja purificado. E quando ele faz isso, ele está expressando a sua culpa.
Ele está mostrando aí que ele conhece aí o peso, que ele conhece a carga da sua culpa. Cria em mim, ó Deus, é o verso 10. Se nós olharmos para o verbo, né, aqui, se nós olharmos aqui para o criar, nós vamos perceber que ele é o mesmo utilizado lá em Gênesis, capítulo 1, verso 1, que está mostrando aqui coisas que só Deus pode fazer. Davi está pedindo aí para Deus, para que o seu coração, para que a sua vida seja renovada, restaurada, transformada. E em Deus, somente em Deus, ele consegue isso. Ele vai pedir a Deus restituição. E ele vai dizer isso: se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou ensinar os transgressores a caminhar corretamente diante do Senhor. Ele está dizendo que, recebendo isso de Deus, ele vai usar a sua experiência para mostrar aos outros o caminho correto. Mostrar aos outros o caminho de Deus. Vai levar outras pessoas a conhecer o amor de Deus. Conhecer Deus. E conhecendo Deus, ter vida. Vida com Deus. Ele vai dizer: olha, minha língua exaltará a tua justiça. Ele pede o perdão de Deus, dizendo para o Senhor: olha, Deus, perdoa, eu preciso de paz. Olha, Senhor, perdoa, eu vou comunicar isso a outras pessoas. Perdoa, Senhor, porque eu almejo oferecer ao Senhor um louvor. Fazer isso em comunidade, sabendo que eu estou sendo aceito diante do Senhor. Davi, ele confessa o pecado. E aí dos versos 7 a 12, ele vai fazer aí, depois da sua confissão, ele vai fazer aí uma oração ao Senhor. Pedindo a Deus que o restaure. Que o restaure. É isso aí que ele vai pedir ao Senhor. Deixe-me dizer uma coisa para você. Ele vai fazer isso, ele vai falar acerca dos sacrifícios, né? Dos versos 13 a 17, ele vai falar aí acerca desses sacrifícios. Ele pede oração ao Senhor, ele diz que esse perdão ele não estaria conseguindo por apresentar sacrifícios diante do altar de Deus. Vai dizer aí do sacrifício que Deus se agrada, que é um coração contrito. Os únicos sacrifícios nos quais Deus vai ter prazer, vai ter alegria, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, onde não há orgulho, autojustificação. E depois que ele pede isso para si, já que foi ele que pecou, ele vai pedir também a bênção de Deus para a sua nação.
que sofreu por causa do seu pecado. Às vezes as pessoas pensam que o seu pecado é só seu. Ninguém tem nada a ver com isso. A nação estaria sofrendo pelo pecado do seu rei. Ele era o representante do povo e ele difamou o povo por causa do seu pecado. Afastou do seu povo a bênção de Deus. E aí ele pede a Deus para que tenha misericórdia aí da sua nação. O Salmo 51 é um dos hinos mais profundos que nós temos. Revela aí o coração de um homem que conseguiu admitir as suas transgressões. Faz aí um apelo ao Senhor por perdão. Faz aí a confissão da culpa diante de Deus. Ele vai suplicar, ele vai desejar aí ardentemente a restauração da comunhão com Deus que foi quebrada. Ele estava afastado do Senhor por causa do seu pecado. Davi deseja aí voltar a ter intimidade com o seu Deus. E ele vai implorar, e ele vai pedir isso. Ele pede ao Senhor para que ele volte a ter esta comunhão com Deus, a andar com Deus. E ele diz que ele deseja, sendo recebido e restaurado, servir ao Senhor e servir aos outros, ensinar os outros. Ele deseja também que a bênção de Deus não se afaste do povo, da sua nação. Olhando para o exemplo de Davi, nós percebemos que estamos sujeitos ao erro. Podemos tropeçar. Mas que não podemos nos conformar com isso. Precisamos diante de Deus pedir perdão com o coração realmente arrependido. Olhando para o Salmo, nós percebemos que podemos ser aceitos se não encobrirmos os nossos pecados, mas se confessarmos com o coração verdadeiramente contrito. Não esconda o seu pecado. O seu pecado tem que ser confessado. Conseguimos tantas desculpas, não é? Davi, ele pecou. Se você ler o texto lá de Samuel, de 2 Samuel, ele estava em casa quando ele devia estar servindo. Ele olhou pela janela, pela sacada, e viu uma mulher e desejou o que ele não deveria desejar. Soube que era casada e ainda assim quis tê-la. Abriu brechas, deu espaço e foi tragado. Não estava inocente diante de Deus. Não fique em casa se você sabe que precisa estar fazendo a obra de Deus. Não abra espaço para que o diabo, para que o pecado que tão de perto aí nos rodeia, consiga nos tragar. Mas se errou, confesse. Encare. Diga para Deus do seu pecado e peça perdão. Se levante disso
e ajude outros a encontrarem um caminho correto, purificado, perdoado diante de Deus. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.